aí galera, tudo belezinha com vocês? Oi. Prof. Charles para mais uma aula. Caralho! No, God! Eu sei, de novo. Mas é uma aula de geografia e seguindo o formato do vídeo anterior para poder então agilizar o processo aí de edição. E nesta aula aprenderemos alguns aspectos do território brasileiro, como localização, tamanho, fusos horários e muito mais. É mesmo, é? Lembrando que essa aula tem o intuito de ser aí relacionada mais precisamente com o conteúdo de geografia de alunos do 7º e 3º anos. Porém, antes, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O quê? Você já se inscreveu no canal? Ah, dá essa força aí. Não! Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Problema seu. Mas se resolver ajudar o projeto, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar a sinaletinha para ser notificado sempre que tem vídeo novo. É claro, YouTube que não ajuda ninguém, mesmo as pessoas ativando a sinaletinha. Exatamente. Siga nas redes sociais para ficar por dentro de sempre que tem vídeo novo. E agora com mais um perfil dedicado para a divulgação de memes históricos. Também lá naquele perfil postamos algumas zoeirinhas, alguns erros, algumas coisas relacionadas ao canal. Quando a gente está produzindo um vídeo, sai um meme, por exemplo, um erro de gravação que vai aparecer aqui no vídeo só depois quando ele for postado. Lá no perfil do Insta, História com Bolacha aparece primeiro. Então fique por dentro que logo vai estar aparecendo mais conteúdos lá na página. Beleza, pessoal? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos dando sequência ao nosso conteúdo, vamos para o território brasileiro. Observando esse mapa, podemos chegar à conclusão que o Brasil é um dos 5 maiores países do mundo. Em área, claro, eu não estou falando em economia. Estamos falando em área. Nós temos uma área superior a 8.514.000 km², ficando apenas atrás de países como a Rússia, que faz parte de 2 continentes como a Europa e a Ásia, a maior parte dele está presente na Ásia, uma área superior a 17 milhões de km². Na sequência, também aqui na América temos o Canadá, com mais de 9,9 milhões de km². Na sequência temos a China lá na Ásia, com 9,5 milhões de km². Depois temos os Estados Unidos com 9,3 e nós na quinta colocação com 8,5 milhões de km². Pelo menos em uma coisa a gente está em quinto, né? É verdade. Ainda falando sobre a nossa área, sobre o nosso tamanho, o território nacional é tão grande, é tão vasto, que caberiam aqui no Brasil, dentro do nosso território, praticamente todos os países da Europa, com exceção, é claro, da Rússia, né? Mas a maioria deles entraria aqui. Então o Brasil é um país de proporções continentais, assim como os países que a gente citou que estão na frente do Brasil. Continuando o nosso conteúdo, vamos ver sobre a localização do Brasil em relação aos hemisférios. Por exemplo, em relação à linha do Equador, que divide o nosso planeta em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, o Brasil está localizado majoritariamente no hemisfério sul. Como assim majoritariamente? Porque 93% do território brasileiro está abaixo da linha do Equador e 3% está acima da linha do Equador, ou seja, no hemisfério norte. Nós estamos majoritariamente ao sul. Agora, partindo do ponto de vista do meridiano de Greenwich, que é a referência para a divisão do mundo em hemisfério ocidental e oriental, no caso, Oriente, onde o Sol nasce, e Ocidente, poente, onde o Sol se põe. Então nós estamos 100% localizados no hemisfério ocidental. Agora, falando em localização dentro de zonas térmicas, o Brasil está majoritariamente localizado dentro da zona Nada a ver. térmica tropical. Tem algumas formas de regionalização por zonas térmicas que dividem zona polar, zona temperada norte, zona tropical, zona temperada sul e zona polar sul. Porém, podemos ter ali uma zona
Agnei. Uma zona de transição que fica entre a zona temperada e a zona tropical. Essa zona de transição nós vamos dar o nome de zona subtropical. Temos o subtropical norte e o subtropical sul. Uns podem dizer, tá, mas se tá acima do tropical não teria que ser sobretropical? Sim, mas ficaria estranho. Ah, o clima sobretropical. Então a gente fala subtropical, porque ele não é nem tropical nem temperado. Então ele está, em questão de temperatura, ele está abaixo do tropical. Por isso a gente usa mais o subtropical. Mas se a gente pensar só nos principais, as zonas térmicas que passam sobre o território brasileiro são a tropical e a temperada. Se a gente pensar desse ponto de vista, colocando junto o subtropical, o Brasil teria então tropical e subtropical, porque a parte sul do Brasil ela não chega a ser temperada, ela é subtropical, tá? Mas alguns livros aparecem como nós temos aí na imagem, sem o subtropical. Mas o subtropical, lembrando, é uma zona de transição do tropical para o temperado. Continuando nessa imagem, nós temos, além das zonas térmicas, nós temos climas. Nós conseguimos ver os climas. Essa imagem ela é um pouquinho mais precisa que anteriormente. De um lado nós temos as zonas, do outro lado nós temos os trópicos, que mostram a limitação aonde começa e onde termina uma zona térmica, e embaixo nós temos os números mostrando os climas. Mas nós já vamos falar sobre os climas em relação ao Brasil, beleza? Pessoal, aqui temos um mapinha falando sobre os climas, mas eu vou deixar para explicar este mapinha depois. Mas aqui é só para nós termos uma noção como a nossa posição dentro das zonas térmicas interfere na questão dos climas. Mas depois eu adentro nessa parte aqui com mais profundidade. Então, o Brasil, como já falamos, em relação aos hemisférios, ele está localizado 100% no Ocidente. E dentro do Ocidente ele está localizado num continente chamado América. E essa América, ela é subdividida do ponto de vista político, geográfico ou físico, dependendo do livro que você estiver usando, ele vai mudar um pouquinho. Ela é dividida em três: América do Norte, América Central e América do Sul. Dentro da América, o Brasil está localizado na América do Sul. E nessa América do Sul, o Brasil entra em contato com praticamente todos os países da América do Sul, com exceção de dois: o Equador. Não, você é burro, cara, que loucura. O Equador e o Chile. Então só com esses dois países nós não mantemos fronteira. De fronteira, o Brasil possui 15.719 quilômetros, e de litoral, ou seja, a parte do Brasil banhada pelo Oceano Atlântico, são 7.367 quilômetros. Observem na imagem que toda essa área aqui, laranja, ela representa uma área de fronteira. A área de fronteira considera-se 150 quilômetros a partir do limite com o outro país. Ou seja, são 150 para o outro país, 150 para nós. Por exemplo, nós, Três Passos, ficamos dentro de uma área de fronteira. Uns vão dizer, mas Três Passos é perto de Tiradentes, que faz fronteira com a Argentina. A divisão ali entre Brasil e Argentina é o rio Uruguai, a fronteira geográfica. Mas se eu falar para vocês que até Ijuí, mais ou menos, considera-se área de fronteira. Na época da ditadura militar, a nossa região aqui não tinha eleições porque era uma área de segurança nacional, ou seja, uma área de fronteira. Então essas áreas de fronteira não tinham eleições para prefeito. O prefeito era escolhido pelo governador. Nós vamos ter aí então 588 municípios em situação de fronteira com outros países. São os 58 municípios entrando em contato ou com fronteira geográfica ou com uma fronteira terrestre, ou em situações de fronteira, com uma fronteira às vezes, como é o caso de Tiradentes, que é um limite geográfico, que tem um rio separando os dois, ou vamos ter lugares como Ribeira de Santana do Livramento, é só uma rua.
Falando em território nacional, nós também vamos ter algo chamado como mar territorial. O mar territorial nada mais é uma área marítima onde o Brasil tem soberania, ou seja, 22 quilômetros a partir do litoral é como se fosse território brasileiro, só que no mar. Então o Brasil tem naquela faixa marítima, a partir do litoral, 22 quilômetros ou 12 milhas náuticas de território nacional. Então ninguém pode adentrar essas águas sem a nossa autorização. Quem assim o fizer pode estar correndo um risco de ser preso, autuado pela Marinha ou até, em alguns casos, pode ter a sua embarcação abatida. Outra parte que pertence ao território nacional, ao território brasileiro, é a Zona Econômica Exclusiva. O que é? É o que está aparecendo aqui no mapinha em azul, nesse tom de azul aqui, é onde somente o Brasil pode explorar, ou seja, 370 quilômetros a partir do litoral ou 200 milhas náuticas, onde só nós podemos explorar, extrair petróleo, área de pesca. Por isso que foi muito importante quando o Brasil quis reivindicar São Pedro e São Paulo, o arquipélago que fica lá no Nordeste, porque como essa ilha pertence para o Brasil botou uma estação lá, colocou um farol, vamos dizer assim, fincou uma ocupação lá, essa ilha pertence para nós. Se um outro país fosse lá e reivindicasse essa ilha, toda essa área em volta dela, de 200 milhas ou 370 quilômetros, seria de exploração deste país. O Brasil, antes que alguém viesse, nós fomos lá e ocupamos essa área. Esse azul escuro é a plataforma continental. É uma área onde o oceano ainda não é tão profundo, ou seja, tem profundidades até 200 metros. Isso também pertence para nós. Para outros países que têm acesso ao mar, funciona da mesma forma. Essa é uma área onde nós podemos explorar, podemos ocupar, podemos pescar. E é claro que o território nacional não é somente os 8 milhões de quilômetros quadrados temos de território terrestre, nem mais aqueles 22 quilômetros a partir do litoral, que seria o mar territorial. Nem só isso é o nosso território. O espaço aéreo também é nosso território, também é nossa jurisdição. Ninguém pode adentrar o nosso espaço aéreo sem a permissão da aeronáutica, podendo ter o seu avião abatido. Outra coisa, o subsolo é território nacional também. Se você por acaso achar petróleo na sua casa, no seu terreno, sinto muito, esse petróleo não é seu. Achou errado, tá? Que merda, hein? Este petróleo é do governo. Sabia não? Que merda. O máximo que você vai ter é nem R$1. Se for Deus. Filho, vai tomar no... ressarcimento aí, uns danos morais, mas ele não é seu. Exatamente. Ok? Ok. Que o subsolo pertence para o Estado brasileiro. Falando ainda sobre o nosso Brasil, nós vamos ter a questão da extensão latitudinal e da extensão longitudinal. Ou seja, na extensão latitudinal, no sentido norte e sul, o Brasil tem uma extensão aí de 4.394 quilômetros e 700 metros. Lá no ponto mais culminante ao norte até o ponto culminante mais ao sul vão ser aí mais de 4.394 quilômetros de extensão. Então o Brasil é um país muito extenso no sentido latitudinal, no sentido norte e sul. O ponto mais ao norte vai ser a nascente do rio Ailã e mais ao sul nós vamos ter o arroio Chuí. Agora, se tratando no sentido longitudinal, ou seja, de leste para oeste, teremos aí uma extensão de 4.319 quilômetros e 400 metros. Ou seja, a distância entre leste e oeste é menor do que a distância norte e sul. Mas igualmente nós temos um país muito extenso
no sentido leste-oeste, ou seja, longitudinal. Agora, o que isso influencia no nosso país? Termos um país muito extenso no sentido norte-sul e no sentido leste-oeste. No sentido norte-sul, faz com que perpassamos várias áreas climáticas, como a gente viu anteriormente. Isso faz com que vamos ter vários tipos de clima. 6. Falando no sentido leste-oeste, faz com que nós tenhamos vários fusos horários. O Brasil hoje possui 4 fusos horários, porque somos muito extensos no sentido leste-oeste. Entendido? Como vimos há pouco, as latitudes vão influenciar no clima. E influenciando no clima, elas influenciam automaticamente nas paisagens. Como a nossa extensão é muito grande no sentido norte-sul, as paisagens vão variar muito conforme nós vamos passando essa grande extensão latitudinal. Não vamos ter um tipo de clima, 2 ou um tipo de vegetação. A vegetação no Brasil é muito variada. Variando o tipo de vegetação, variando o tipo de clima, faz com que a fauna também seja variada. Então, fauna e flora muito variada, clima muito variado. Observamos então esse mapa aqui, que além de ele mostrar os climas presentes em nosso território, ele tem um climograma ao lado, mostrando a amplitude das temperaturas e a amplitude das chuvas. Observando esse mapa, percebemos que as chuvas se concentram em épocas diferentes ao longo do ano, nos diferentes climas. Por exemplo, aqui na nossa região sul, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano todo. Porém, entre o verão e o outono, temos os maiores picos. Diferente, por exemplo, do Nordeste, que também o pico deles vai ser entre o verão e o outono, porém, no resto do ano, níveis muito baixos de chuva. Aqui é Nordeste, porém é agreste. Aqui, por exemplo, é Nordeste, porém é litoral. Então é um tipo tropical atlântico, que recebe influência do oceano. Então as temperaturas são um pouco mais amenas, mais úmido, o que faz com que não seja tão seco. Tenhamos mais chuvas ao longo do ano. Observando o clima equatorial aqui no norte, que ocupa a maior parte do norte, percebemos que chove bem ao longo do ano todo. Porém, o verão é a época onde mais chove. Observando o clima tropical, que é o laranja, vemos que as chuvas são mais concentradas entre a primavera e o verão. Já o outono e inverno temos menos chuvas. Aqui nesse mapa a gente não consegue observar muito bem, porém nos conteúdos que virão na sequência nós vamos aprofundar mais sobre a questão do clima. Aqui a gente não consegue observar muito bem a questão do... Esse climograma ele mostra para nós os meses, é claro, a pluviosidade, ou seja, as chuvas, e também a amplitude térmica. Porém aqui a imagem não está muito boa e não conseguimos observar muito bem, ok? Mas nos conteúdos que virão mais para frente a gente vai aprofundar. Agora é mais só por curiosidade mesmo, eu não vou cobrar muita característica dos climas do Brasil por enquanto. Aqui nessa imagem a gente pode observar como essa variedade climática faz com que tenhamos variedades de vegetação. Lá no clima equatorial, nós temos a floresta amazônica, uma floresta mais densa, uma floresta úmida, com pouca vegetação rasteira. Lá no sertão, no agreste, nós vamos ter a caatinga, uma vegetação mais esparsa, uma vegetação acostumada com menos chuva. A caatinga recebe esse nome por causa que em épocas de seca, ela fica com a vegetação fica com uma cor esbranquiçada, os galhos ficam mais brancos. Caatinga, em Tupi-Guarani, é mato branco. Já a Mata Atlântica é uma vegetação mais variada, nós temos aí variedades de espécies, porém a Mata Atlântica hoje existe pouca porcentagem em relação do que como era. Não sei se temos aí 5 ou 10% da vegetação original. Nós temos também o Cerrado, que pega uma boa parte do Brasil, é o segundo maior bioma brasileiro. O Cerrado em si, ele tem vários tipos de vegetação. Quando estudarmos os domínios morfoclimáticos, a gente vai ver que dentro do Cerrado existe uma divisão. Uma parte que tem mais gramíneas, uma parte que tem uma vegetação maior
uma parte que tem uma vegetação de meio termo, mas a gente vai aprofundar mais tarde. Agora é mais só por curiosidade que estamos falando. Temos a mata das araucárias, que é uma vegetação homogênea, não tem muita variedade. E para finalizar temos os campos ou pampa, pega basicamente o Rio Grande do Sul, a região de Campos, aonde os campos temos basicamente gramíneas e vegetações de pequeno porte. Indo já para a parte final, Ainda bem. as longitudes e os fusos horários. Como o Brasil possui uma grande extensão no sentido longitudinal, ou seja, no sentido leste-oeste, faz com que o Brasil tenha vários fusos horários, mais precisamente 4 fusos horários, sendo o principal deles o fuso horário GMT-3, ou seja, fuso horário de Brasília. Mas para facilitar a nossa vida, para não separar uma cidade em duas com horários diferentes, foram criados os limites práticos. Então nós temos 2 tipos de fusos horários, o limite prático e o limite teórico. A gente já vai entender melhor como funciona isso na imagem a seguir. Observem a imagem aqui. Essa linha vermelha aqui no mapa, que é uma linha reta, essa é a linha do limite teórico. Porém, para não dividir, por exemplo, aqui os estados do Nordeste, foi feita uma curvinha. Essa curvinha se chama limite prático. A linha vermelha, limite teórico. Então aqui nós temos nas ilhas o fuso horário -2. Ah, por que -2? Porque o fuso horário de referência é o de Greenwich, aonde o fuso horário se chama 0, fuso horário 0. Então tudo que está à esquerda dele é menos. Que nem naquelas tabelas de matemática, né? A esquerda vai menos, a direita é positivo, vai mais ou não vai nada, porque subentende-se que se o número não tem o símbolo negativo, ele é positivo. Então a direita positivo e a esquerda negativo. Então as ilhas estão a 2 zonas horárias à esquerda de Greenwich. O fuso horário -3 é aquele que ocupa o maior espaço no território nacional. Percebam aqui o limite teórico, ele chega até no Amapá e ele fica contornando os estados. Lembrando que essa linha verde é o limite prático para facilitar, então ele é usado os limites dos estados para fazer o limite prático. Imagine separar nós aqui no Rio Grande do Sul em 2 partes. Que caos seria, ok? Temos, pegando parte da região centro-oeste e parte da norte, o fuso horário -4 e o fuso horário -5, pegando o Acre e parte do Amazonas. Alguns podem estar se perguntando, tá, por que o Brasil não tem tudo uma hora só? Por que o Brasil inteiro não é fuso horário -3, por exemplo? Não sei. Mas imaginem vocês, vamos supor aqui no fuso horário -3, são 6h30 da manhã, o sol nasceu. Aqui no Acre, 6h30 seria escuro ainda, seria noite. Nós aqui estaríamos 8h30 e lá a recém estaria nascendo o sol, 8h30 da manhã. Seria correto com eles? Sim, no Acre existem pessoas, não tem muita gente lá, mas tem. Cerca de 700 mil pessoas. Não seria justo com eles fazer o sol aparecer para eles, fazer aparecer entre aspas, né, às 8h30. É verdade. Então, para facilitar a vida das pessoas, foram criados os sistemas de fusos horários. Porque conforme a Terra gira, lembrando que não é o Sol que gira, e sim a Terra que gira em torno do seu próprio eixo, o movimento da Terra girar em torno do seu próprio eixo faz com que tenhamos os dias e as noites. A Terra girando em torno do Sol faz com que tenhamos as estações do ano. Então o movimento de rotação traz para nós os fusos horários, os dias e as noites, é claro, e os fusos horários. Por exemplo, se aqui no Rio Grande do Sul são 8 horas da manhã, no Acre vão ser 6 horas da manhã, porque ele está 2 horas atrasado em relação a nós. Por exemplo, o Jornal Nacional começou 20 horas e 30 minutos, nós aqui no fuso horário de Brasília, que é o oficial, que é a referência para tudo, começou às 20h30, lá no Acre eles estão assistindo o jornal às 18h30, beleza? Nice.
Porém, aqui nas ilhas, eles vão estar assistindo o Jornal Nacional às 21h30, porque eles estão 1 hora adiantado em relação ao horário de Brasília. E aqui nós temos um mapa do globo todo com os 24 fusos horários. Lembrando que esse conteúdo aqui vocês viram a primeira vez ele provavelmente no 6º ano. Alguns alunos até podem ter visto ele já no 5º. Então aqui está o fuso horário 0, que é o de Greenwich, passa lá na Inglaterra. À esquerda diminui, à direita aumenta. Então, como nós estamos 3 zonas horárias atrás de Greenwich, aqui no Brasil, vamos supor, são 20 horas da noite. Lá em Greenwich, como é que a gente faz para saber? Aqui é 20, 21, 22, 23. Lá são 23 horas da noite, ou seja, 11 horas da noite. Você pode fazer como eu fiz aqui, ou simplesmente agregar ao horário que você já tem. Se aqui são 20 horas e 30 minutos, lá no Acre serão 18 horas e 30 minutos. Para você fixar mais, assista essa parte da aula mais vezes, tente praticar os fusos horários, ok? Para vocês pegar, porque isso aqui não é difícil, mas é só praticando para você entender. E então, a zona de referência para os fusos horários é Greenwich, e sua antípoda, ou seja, o oposto do meridiano de Greenwich, nós vamos ter a linha internacional de data. Quando a gente passa pela linha internacional de data, dependendo do sentido que a gente está indo, se adianta um dia ou volta um dia, entre aspas, porque a gente não está indo para o passado, a gente está só mudando de zona horária. Finalizamos então, pessoal, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários que eu prometo responder num próximo vídeo ou responder no próprio comentário. Lembrando que essas aulas aqui estão sendo feitas nesse formato, que ele é um formato um pouco mais rápido de editar. Para vocês terem uma ideia, eu levei bem menos tempo editando a aula que eu gravei para o 8º ano de geografia do que eu levei para editar as aulas de história. Levei um pouco de tempo porque eu corto, às vezes eu paro, às vezes eu cometo um erro. Se fosse numa aula eu corrigiria falando para vocês o que eu falei de errado. Aqui não, eu tenho que cortar, eu corto alguns espaços em branco. Às vezes dá um barulho porque eu estou gravando em casa, às vezes meu cachorro late, às vezes meu gato mia. Então essas partes eu tenho que parar, cortar. Isso leva um pouquinho de tempo, mas leva menos tempo do que levaria se fosse uma aula de uma outra maneira. O detalhe é que nesse sistema às vezes acaba tendo menos oportunidade de colocar aquele bom e velho meme, mas sempre que dá eu coloco, nem que seja uma inserçãozinha ali, outra lá, porque facilita para vocês aprender quando a gente brinca um pouquinho, ok? Se caso você não se inscreveu no início do vídeo, peço que se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações aqui do canal. Se gostou do vídeo, deixa um likezinho, deixa um comentário dizendo o que você achou, o que dá para melhorar, sugestões de ideias para próximos vídeos. Siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, siga na rede social do canal, que é História com Bolacha, lá no Instagram. Estou postando material lá, memes históricos, videozinhos. Lembrando, como eu já disse, quando tem um erro de gravação, uma zoeirinha, uma brincadeira, vai aparecer primeiro no Instagram, para depois aparecer nas aulas aqui do canal, ok? Espero que tenham gostado, valeu, falou, até a próxima, tchau!